Olá, sou o professor Gerson e nesse vídeo vou falar sobre corrente elétrica. Ok? Conceito de corrente elétrica. Vocês olharem no título, aí tem o I, né? É que geralmente a gente fala em intensidade de corrente elétrica. Por isso que aparece esse I aí, tá ok? Então, em física, utiliza-se a letra I minúscula para representar corrente elétrica. Bom, vamos entender um pouquinho, então, como funciona aí a corrente. Se eu pegar aí, eu tenho duas figuras aí. Na de cima representa um condutor, um pedaço de fio. Tá? O fio a gente vai entender mais, então, que em toda casa tem aí os fios que transmitem, então, a eletricidade, tá ok? Então, eu tenho aí em cima o fio. Se vocês olharem aí, tem uns pontinhos aí se movimentando com setinhas para tudo quanto é lado, tá ok? Então, a gente observa o seguinte, quando eu tenho um gás, um líquido, eu posso ter íons positivos ou negativos, ou moléculas se movimentando, né, tá ok? Para todos os lados, tanto positivo quanto negativo. Quando eu pego um corpo sólido, é o caso do fio, né? No caso um metal aí que é um condutor de eletricidade, eu tenho os elétrons das camadas, né? Das últimas camadas, os elétrons livres que se movimentam. Então, quem se movimenta são os elétrons, não são os prótons, no caso, que são as cargas positivas que estão fixas, tá? Então, os elétrons, que são os elementos que têm as cargas negativas, são eles que se movimentam. Então, como são os elétrons que se movimentam, a gente chama de corrente elétrica, tá ok? Esse é o conceito, então. Tá bem? Dando continuidade, então, quando eu tenho um fio parado, um pedaço de fio aí, um pedaço de cabo, os elétrons estão se movimentando, mas aleatoriamente para tudo quanto é lado. E quando você pega o valor líquido dá zero, não tem movimento. Para vocês entenderem, vamos supor um lago. Eu tenho um lago, uma lagoa, que a água está parada, né? Se eu for lá e colocar um barquinho, fizer um barquinho aí de papel e colocar um barquinho no meio ali do lago, da lagoa, o que acontece? Brisa o movimento da água, então o barquinho vai para um lado, ele vai para o outro, mas ele, lógico, ele não vai sair dali. Ele vai um pouco para um lado, um pouco para o outro, em via de regra, né? Se não tiver ventania muito forte, ele não vai sair muito do lugar, tá ok? Ele fica ali, para um lado, para o outro, vai, como se fosse um lago, ele não sai daquele ponto, tá ok? Agora, no modelo de baixo, o que acontece? Eu coloquei, então, uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro, tá ok? Quando eu coloco a carga positiva e a negativa, se existir uma diferença, né? A gente chama de diferença de potencial entre eles, por isso que embaixo está DDP, diferença de potencial. Para vocês entenderem, nas casas geralmente é 220 volts ou 110 volts, é a diferença de potencial ou tensão. Ou se eu pego uma fonte, né? De celular, carregador, alguma coisa, eu estou falando de 12 volts, né? Eu tenho, então volts, a bateria de um carro, 12 volts, é a diferença de potencial. Essa diferença que faz, então, os elétrons, no caso aí, se movimentarem, tá ok? Os elétrons, como eles são negativos, eles vão para o lado positivo. Então eu crio aí uma corrente, por isso que eu chamo de corrente elétrica. Para ter ideia, eu falei que em cima seria um lago, o que seria de baixo? Seria um rio, tá ok? Eu pego o barquinho, ponho no rio, ele vai embora no sentido do rio, tá ok? Então, em cima seria um lago, embaixo um rio, tá ok? Eu tenho então um fluxo para um lado, aí no caso, os elétrons se movimentando para a parte positiva. Então, esse é o conceito então de corrente elétrica, tá ok? Aí que eu tenho então o movimento dos elétrons, tá? Se vocês observarem bem também, eu coloquei um izinho aí, mas vejam que eles estão indo para um lado e eu coloquei a corrente indicando para o outro lado. Está correto? Bom, quando se começou a estudar, então, corrente elétrica, achava-se que eram as cargas positivas que se moviam. Portanto, ela foi indicada para o outro sentido, tá? Depois, com o passar dos tempos, descobriram-se que não, que eram as partículas negativas. Mas isso não interfere no problema, tá? Então, por convenção, não se mudou isso. Então, por convenção, a corrente elétrica ela é indicada no sentido contrário ao movimento dos elétrons, ok? Então, os elétrons estão indo aí para um lado, a corrente elétrica é indicada para o outro lado, ok? Então, é assim que se trabalha, então, em física por convenção, ok? Espero que tenha entendido um pouquinho, então, o que significa, então, corrente elétrica. Até uma próxima, valeu!